Bom dia, sou a apresentadora Carol e hoje temos o segundo episódio sobre o modal aeroviário. Hoje trouxemos aqui duas economistas para nos explicar mais um pouquinho. Aqui são elas, Eduarda e Renata. Como já vimos anteriormente, nas últimas décadas, o transporte brasileiro é um dos mais fortes modais do cenário nacional. Afinal, estamos falando em um país com dimensões continentais e com diferenças regionais e industriais consideráveis, fazendo que o intercâmbio de produtos entre as regiões mais longínquas é comum por aqui. Ele é responsável por transportar principalmente produtos perigosos, cargas vivas, produtos frágeis, mercadorias valiosas eletroeletrônicos e produtos com curto prazo de validade, tendo como característica principal a agilidade e segurança. O setor de transporte aéreo cresce em todo o mundo e gera economia de escala, estímulo a investimentos internacionais, surgimento de novas empresas, mobilidade de força de trabalho, viagens de lazer e troca culturais, e esses são alguns exemplos. E como esse modal se comporta na economia brasileira? Para nos explicar isso, teremos a economista Eduarda falando. A indústria aérea também permite a conexão da indústria nacional com o resto do mundo, de forma a expandir a atuação do nosso comércio exterior. Em 2004, o transporte aéreo era a atividade com a maior participação nas receitas do turismo no Brasil, com 31%. Em 2005, as passagens representavam 41% das receitas, ou seja, em um ano tivemos um aumento de 10%. Quanto à procura por serviços de transporte aéreo, segundo o relatório da ANAC de 2011, informa que o número de passageiros transportados por empresas brasileiras de transporte aéreo público alcançou a marca de 90 milhões, gerando um crescimento de 17,60%, se comparado ao ano de 2010. Ou seja, segundo dados oficiais, apenas nos 3 últimos anos houve um aumento de demanda de cerca de 40%. Em outras palavras, é um setor sólido, empregando mais de 1,1 milhão de pessoas, com uma contribuição bastante expressiva no PIB nacional, 32,9 bilhões de dólares. E é um dos 5 maiores mercados domésticos no mundo desse modal. E devido a quais fatores podemos dizer que foram responsáveis para esse aumento tão significativo para a economia do Brasil? Podemos justificar esse aumento por diversos motivos, como o aumento da renda dos consumidores locais, a ascendência do país como local estratégico de negócios, as dimensões continentais do país, o preço de passagens mais acessíveis, o surgimento de novas empresas e, consequentemente, o aumento da oferta. E de que formas o transporte aéreo impulsiona a economia do Brasil? Para nos responder essa questão, teremos uma outra convidada especialista no assunto, a especialista em economia, Renata. Podemos notar que o turismo vem crescendo exponencialmente em todo o mundo e hoje já está em nível global, a contribuição de setores como o bancário e o agrícola ou a indústria automobilística. O transporte aéreo é fundamental para movimentar a cadeia do turismo. O turismo, juntamente com o setor aéreo, impulsiona a economia brasileira. Sem aéreo, não tem produto que seja capaz de atrair demanda com facilidade. De acordo com uma pesquisa realizada em 2015, estima-se que a aviação gera 6,4 milhões de empregos no Brasil. E essas vagas são distribuídas pelos diversos setores envolvidos, estimulados ou viabilizados pelo transporte aéreo. Os empregos no transporte aéreo representam 6% dos empregos no turismo. Considerando a renda salarial, a participação sobe 18%. Devido ao fato de o transporte aéreo demandar empregados mais qualificados que a média do setor de turismo. O salário médio de um empregado de transporte aéreo em 2017 foi 3,5 vezes superior ao da indústria do turismo. Uma pesquisa realizada mais recentemente, em 2019, no modal aéreo, houve certa recuperação, com taxa de aproveitamento das aeronaves acima de 80%. Mas o segmento sofreu o impacto do preço do combustível e das oscilações em taxas de câmbio. E o que podemos dizer sobre o Covid-19 e o modal aéreo? Já houve redução nas importações e exportações? Isso é prejudicial para a economia?
Então, de acordo com estudos, as importações e exportações já reduziram consideravelmente em quase todos os modais. O modal que ainda se mantém em constante movimento é o rodoviário, pois com as lojas fechadas, as vendas online elevaram consideravelmente e produtos nacionais, além de chegarem mais rápidos, possuem um custo menor que produtos importados, principalmente da China, que é nosso principal parceiro de importações e exportações. Já temos reportagens que visam uma média de prejuízo que o modal aeroviário terá. A companhia alemã Lufthansa afirmou que o setor não sobreviverá sem auxílio estatal se a pandemia durar muito tempo. Outras notícias dizem que o novo coronavírus pode causar perdas de até 113 bilhões no transporte aéreo de passageiros em 2020. Temos diversas outras, mas todas preveem um impacto direto e altíssimo para esse modal, que agrega consideravelmente na economia do país. E sabemos que isso, consequentemente, irá influenciar na economia brasileira. Obrigada às duas especialistas em economia pelo esclarecimento. Acredito que agora conhecemos um pouco mais sobre o modal e vimos que um ponto fundamental é compreender quais são as principais tendências para o transporte aéreo nacional. Assim, você sabe quais são os principais pontos que o mercado abordará nos próximos meses e até mesmo no próximo ano. E esse foi o segundo episódio do documentário O Modal Aéreo e sua importância. A ideia do desenvolvimento sustentável do transporte aquaviário marítimo ou hidroviário fluvial no Brasil está relacionada a muitos aspectos importantes. Um deles é que oferece grande vantagem competitiva devido ao efeito da economia de escala, uma vez que se utiliza de veículos com maior capacidade de transporte quando comparados a trens e caminhões. Para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo. Um comboio hidroviário de soja pode transportar o equivalente ao que se transporta em aproximadamente 870 caminhões ou em pelo menos 2,25 composições ferroviárias com 100 vagões. Isso faz com que, para se transportar uma mesma demanda, seja realizada uma quantidade menor de viagens quando o modal escolhido é o aquaviário, levando a uma redução de custos unitários transportados. Outro ponto é a redução no consumo de combustível. Utiliza-se 1/3 da quantidade de combustíveis necessárias para transportar 1 tonelada de carga por quilômetro por uma rodovia com os caminhões. Um comboio economizaria 810 mil litros de combustível, transportando 1 tonelada de carga a cada 1.000 quilômetros rodados. O meio ambiente agradece pela menor emissão de poluentes. O impacto do transporte aquaviário no dia a dia das pessoas é menor, uma vez que não causa congestionamento, reduz riscos de acidente e de roubo de cargas. As características geográficas do território brasileiro também são favoráveis ao modal aquaviário. Trata-se de um país com grande extensão da faixa litorânea. São mais de 7.000 quilômetros banhados pelo Oceano Atlântico de norte a sul, o que permitiria o uso em grande escala da navegação de cabotagem, o transporte aquaviário marítimo realizado nas costas de um país ou em pequenas distâncias do continente. A cabotagem é utilizada em larga escala, por exemplo, na Europa, onde a extensão do continente permite que esse tipo de navegação seja realizado para conectar diferentes países. Para alavancar o transporte marítimo de mercadorias próximo à costa, os europeus desenvolveram o projeto Motorways of Seas, cuja tradução livre seria Autoestrada dos Mares, um conjunto de estratégias e regulamentações que permitiu integrar não só as conexões marítimas, mas também as fluviais e culminou em considerável aumento do uso da cabotagem no continente. Voltando para o Brasil, destaca-se também a abundância de rios e bacias hidrográficas em todas as regiões do país. A disponibilidade de vias que poderiam se tornar navegáveis para movimentações de grandes volumes deveria ser muito mais aproveitada do que atualmente é. Mas isso não depende somente das empresas e operadores logísticos. É necessário que o governo atue fortemente, seja na promoção de um ambiente que incentive os investimentos e o uso do modal hidroviário, seja no planejamento de melhorias de infraestrutura. O apoio governamental é importante porque existem desafios no relevo em que estão inseridos os seus brasileiros.
Boa parte deles é de rios de planalto, com variações de profundidade ao longo de seu curso, e presença de trechos com corredeiras. Se por um lado isso se constitui um obstáculo, por outro, pode ser uma oportunidade para que cuidemos melhor dos nossos rios e evitemos assoreamentos, aumentos da poluição e redução da capacidade de aproveitamento para navegação, turismo ou pesca. Uma extensão aproximada de 42 mil quilômetros poderia ser utilizada para o transporte de cargas no Brasil, o que representaria ganho de competitividade para empresas e grande melhoria da diversificação da malha logística para o Brasil. O modal hidroviário requer menos investimentos em obra e infraestrutura do que os outros modais, uma vez que a via, no caso os rios, já existem, e, portanto, o investimento deveria ser em adaptações, sinalizações e terminais adequados. Em suma, as dragagens, derrocamentos e eclusas representariam a maior parcela dos investimentos a que os governos estaduais e federais deviam destinar recursos. Ainda falando de motivos econômicos, a menor dependência do modal rodoviário e menor tempo de espera em fiscalizações seria uma das vantagens do modal aquaviário. Vale lembrar aqui a greve dos caminhoneiros ocorrida no ano de 2018, que provocou transtornos para a economia nacional e para toda a população. Além disso, o transporte de grandes cargas em navios tiraria a necessidade de sua desmontagem e interferência em horários de trânsito em vias locais de cidades e estradas. O menor custo de manutenção e a maior vida útil do modal também fazem parte dessas vantagens. Segundo dados da Associação Nacional de Transportes Aquáticos, a ANTAQ, o custo de manutenção de uma hidrovia equivale a aproximadamente 10% do custo em manutenção de uma rodovia e a 3% de uma ferrovia, enquanto a vida útil dos equipamentos e veículos em uma rodovia é de 10 anos, em uma hidrovia pode chegar aos 50 anos. Há ainda a possibilidade de integração das bacias hidrográficas do Orinoco, do Amazonas e do Prata, favorecendo o comércio e a competitividade em toda a América Latina. Além da presença do governo, deve-se destacar também o papel que o mundo acadêmico tem de influenciar a cultura da mudança de matriz de transporte, seja por meio do incentivo a pesquisas que avaliem os gargalos do sistema aquaviário, seja através da disseminação das vantagens e ganhos obtidos quando se transfere uma carga das estradas para dentro das embarcações. Todos saem ganhando. O transporte aquaviário é considerado um dos mais antigos, econômicos e seguros. Sabemos a suma importância que ele possui no cenário logístico atual. Não por menos, já que é um dos modais mais antigos, considerando o fato de que os egípcios, em 19 a.C., ligaram um canal tributário do rio Nilo ao Mar Vermelho, e os chineses construíram o maior canal de navegação do mundo, com 1.800 quilômetros, entre os séculos 5 a.C. e 7 d.C. A partir do domínio da navegação, egípcios, gregos e fenícios tornaram-se potências marítimas do mundo, inclusive por meio das guerras. Diante da sua importância para o desenvolvimento da sociedade que conhecemos, falaremos um pouco mais sobre o transporte aquaviário, um patrimônio da humanidade. No Brasil, nossa história possui uma relação direta com a navegação. Foi por meio de embarcações que Pedro Álvares Cabral, com a sua tripulação, entraram em terras brasileiras. Por aqui, os nativos também já percorriam os rios com canoas e jangadas. No entanto, houve dois marcos de transporte aquaviário no Brasil: a abertura dos portos em 1808 e a invenção do navio a vapor, início do século XIX. Desde então, crescimento constante. Segundo dados da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, no primeiro semestre de 2016, 491,1 milhões de toneladas de carga foram movimentadas em portos organizados e terminais privados,
aumento de 2,1% em relação a 2015. Em relação ao Brasil, temos como principal destino de exportação a China, com 139,9 milhões de toneladas, principalmente com minérios e soja. Já quando falamos em importação, temos como principal destino os Estados Unidos, com 13,7 milhões de toneladas, principalmente combustíveis e produtos químicos inorgânicos. Em navegação em vias interiores, 43,7 milhões de toneladas são transportadas. Esse número representa um crescimento de 4,6%. Aumento no transporte de longo curso em vias interiores de 1,4 milhões de toneladas, mais 8,4%, enquanto a navegação interior propriamente dita obteve um acréscimo de 3,8 milhões de toneladas, mais 28%. As principais mercadorias transportadas são os grupos de minérios e sementes e grãos, ocupando os primeiros lugares, seguidos dos combustíveis. Em 2015, o Brasil possuía uma rede hidroviária economicamente navegada de aproximadamente 22.037 quilômetros. Embora o Brasil esbanje rios com potencial de navegação, sua infraestrutura hidroviária ainda é pequena e está abaixo de países como China e Estados Unidos. A potencialidade do Brasil é enorme. A gente podia passar de menos de 1% para 15% ou 20% em pouco mais de uma década facilmente. Ao longo dos anos, acabamos caminhando para trás. Existem muitas hidrovias usadas tradicionalmente há décadas, mas que começaram a desaparecer por falta de investimento e manutenção. Para fazer hidrovias é preciso paciência, porque ela tem períodos longos de implantação. As obras elas precisam prever uma vida logística de pelo menos 50 anos. No Brasil, como os planos mudam a cada governo, isso fica muito difícil. Portanto, podemos concluir que, para que haja um bom desenvolvimento das hidrovias no país, é necessário um governo que coloque em primeiro plano o desenvolvimento da infraestrutura do país como um todo. Um governo que coloque em primeiro plano a infraestrutura do país como um todo, não dando destaque somente para aqueles modais que já são. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês só ouviram mais o Planeta dos Modais. E hoje vamos falar sobre o assunto, o impacto econômico do rodoviário, mas mais especificamente sobre a economia que gira em torno do etanol. E para isso, é claro que trouxemos uma convidada super especial e muito inteligente nesse assunto. Então seja bem-vinda, minha querida Mariana. Fique à vontade para falar o que você quiser. Aplausos, galera! Oi, pessoal! Eu tô muito grata de vir aqui explicar um pouco do meu conhecimento para vocês. E, bom, basicamente o que eu tenho para falar nesse podcast de hoje é que o Brasil possui uma grande vantagem competitiva, pois ele já investe fortemente no etanol, que é derivado da cana-de-açúcar, há mais de 3 décadas. E isso que vem causando uma expansão nas exportações brasileiras do etanol. E basicamente, o etanol, ele é uma substância com forma molecular, que é o C2H5OH, que pode ser utilizada como combustível em motores de combustão interna e basicamente de duas maneiras, em misturas de gasolina e etanol anidro ou como etanol puro, geralmente hidratado. E agora, falando um pouco de dutos, o que a gente precisa saber é que os dutos são tubulações que servem para transportar petróleo e seus derivados, como álcool, gás, produtos químicos por longas distâncias. Os dutos, eles são desenvolvidos e construídos com chapas que recebem vários tratamentos contra a corrosão e passam por vistorias frequentes, realizadas com equipamentos de monitoramento à distância. E, basicamente, existem vários tipos de dutos. Os internos, que são tubulações que ficam enterradas, ou seja, ficam no interior, protegidas contra acidentes provocados por veículos e normalmente interligam pieres. Terminais marítimos, os fluviais, as refinárias e entre outros. Podem ainda ser aéreos e submarinos. Tubulações que ficam nas imediações dos terminais e plataformas de petróleo são, normalmente, encontradas nas áreas urbanas, rurais, passando por rodovias, rios e mares, entre outros. E basicamente, embora no Brasil seja mais caro do que as ferrovias, em vários locais no mundo, o modal rodoviário é o menor custo operacional. Dá para acreditar?
E essa modalidade de transporte vem se revelando como uma das formas mais econômicas de transporte para grandes volumes. Então, pessoal, para finalizar nosso assunto de hoje, o último tópico que eu vou trazer aqui para vocês sobre o transporte dutoviário é que ele pode ser dividido em oleoduto, que é por meio de um sistema de bombeamento transporta petróleo e derivados aos terminais, portos ou centros de distribuição. O mineroduto, que é aquele em que a força da gravidade transporta minérios entre as regiões produtoras e as siderúrgicas, e portos, ou ainda o gasoduto, que é o destinado ao transporte a gases. E, bom, pessoal, essa foi a minha explicação da economia que o dutoviário traz para o Brasil. E muito obrigada pela oportunidade de vir aqui de novo, poder falar um pouco sobre esse modal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Por fim, obrigada a todos os ouvintes do programa de hoje. Vocês são 10! Esse foi mais um O Planeta dos Modais. Até a próxima, galera! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo podcast do Modal Ferroviário. E hoje vamos apresentar esse podcast eu, Maria. Oi! E eu, a Natália. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós estamos bem. Bom, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o impacto econômico que o modal ferroviário traz para o Brasil. No Brasil, o conjunto de meios para transportar pessoas e mercadorias, ou seja, a matriz de transporte, se encontra desequilibrada, pois seu maior foco é o modal rodoviário, deixando de lado os outros modais. O modal ferroviário apresenta apenas 15% de atuação. Imagine que para que houvesse uma exportação de forte vocação, esse número deveria passar de 40% no mínimo. Existem apenas 30.600 quilômetros de malha ferroviária ativas, separadas nos 22 estados mais o Distrito Federal, o que dá ao Brasil o 9º lugar no ranking mundial de ferrovias. Para comparação, em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 293.564 quilômetros de malha ferroviária. O Brasil apresenta essa menor quantidade de malha ferroviária, pois sua construção necessita de um alto custo comparado às outras vias de modais, principalmente o rodoviário. E além do seu alto custo para a construção, o modal ferroviário também necessita de uma infraestrutura e ambiente necessário. É verdade. Para a construção de ferrovias, se deve levar em consideração os ruídos produzidos pelo trem, o relevo do terreno e os resíduos que são transportados. Porém, Natália, com o avanço da tecnologia, muitos desses problemas já apresentam solução, mas sem o investimento necessário, não há como modernizar o modal. Portanto, sem esse apoio, o modal ferroviário não tem chances de apresentar toda a sua capacidade, que seria de grande ajuda, já que o modal tem fortes vantagens. Algumas delas são a grande capacidade de carga, que pode ser transportada em apenas uma viagem, e no caso das linhas modernas, por vagão podem ser transportados até 30 toneladas. E o modal ferroviário também apresenta um pequeno índice de acidentes e engarrafamentos, ou seja, atrasos no modal ferroviário são difíceis de acontecer, além de ser um modal de menor impacto ambiental. E seu uso também reduz o custo com o frete, já que ele pode ser usado por meio de intermodal, que é o transporte por mais de um modal. E tem mais! Você sabia que a principal finalidade dos transportes é promover o desenvolvimento econômico de uma região através do escoamento de pessoas, de bens e de mercadorias e assim movimentar a economia? Por isso, além de ser um ótimo aliado para os outros modais, o modal ferroviário também pode ser de grande ajuda para o PIB brasileiro, já que permite o escoamento de toda a matéria-prima produzida com maior agilidade e garantia da entrega dos produtos, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de matéria-prima, sendo em sua maioria os grãos e os minérios de ferro. Hoje, com sua pouca atuação, o modal ferroviário teve de 18% a 36% de recursos gerados para o PIB em 2018, e muitos teóricos acreditam que com maiores investimentos poderia trazer melhoras. Melhoras que podem acontecer esse ano.
O ministro da Infraestrutura prevê realizar 44 leilões neste ano, com um investimento estimado em 120 bilhões na infraestrutura de transporte, onde há 7 projetos ferroviários, nos quais 4 são renovações antecipadas, outro é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia, e o Ferrogrão, entre Mato Grosso e Pará. Estão com leilões previstos para o terceiro trimestre de 2020. Ou seja, pessoal, o Brasil é um grande exportador e com uma matriz de transporte mais equilibrada, o transporte pode ser dividido mais justamente nos modais, de acordo com a necessidade e sem sobrecarregar apenas um quando o transporte pode ser feito de maneira mais efetiva por outro. E o modal ferroviário pode ser um grande aliado para esse equilíbrio, pois apresenta ótimas vantagens, necessitando apenas de mais investimentos. Bom, é isso. Esperamos que tenham entendido tudo e gostado. Até o próximo podcast e tchau! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Júlia e esse é o podcast Infolog, onde nós iremos apresentar a vocês tudo sobre o modal infoviário, desde sua origem até perspectivas aqui no Brasil. E para entendermos melhor o assunto, teremos 4 podcasts onde serão abordados diferentes temas sobre esse modal. Esse aqui já é o segundo e o tema dele é o impacto econômico desse modal aqui no Brasil. Para nos ajudar a compreender tudo isso, estamos aqui hoje com 4 convidadas importantíssimas. Hoje o podcast está composto apenas por mulheres, aí sim, hein? E aí, gente, meu nome é Lívia. E o meu é Júlia. E eu sou a Gabi. E eu sou a Giovana. Sejam muito bem-vindas ao Infolog. Podemos visualizar os impactos do modal infoviário diariamente em nosso cotidiano. Como ele utiliza as infovias, ou seja, plataformas online, como meio de funcionamento, ele causa diversos impactos positivos na economia. E a Júlia vai falar mais sobre o assunto. Esses impactos acontecem por meio de vendas de dados, downloads, e-commerce, entre outros. Um exemplo claro é a plataforma de e-commerce Mercado Livre, que teve a receita de 844 milhões de dólares em 2016, sendo 455 milhões de dólares dentro do Brasil. A empresa vendeu 181,2 milhões de itens e transacionou 8 bilhões de dólares em 2016. Outro exemplo claro que estamos vivenciando é o Covid-19, mais conhecido popularmente como coronavírus. E a Giovana vai falar mais sobre os impactos causados por ele. Na crise do Covid-19 que o mundo vem enfrentando em 2020, é visível como o modal possibilitou que as pessoas entrem no isolamento social, tanto pelas EADs das instituições de ensino, como pela venda de itens para a sobrevivência pela internet. Após a crise do coronavírus, a economia estará totalmente afetada e levará anos para recuperar o impacto causado pela pandemia. A Lívia falará sobre o futuro pós-Covid-19, que é algo que interessa a todos, não é mesmo? Segundo estudiosos sobre o assunto, caso não encontrem a cura, pode ser que haja mais que um período de quarentena. E se isso acontecer, apenas o e-commerce poderá salvar a economia. Isso obriga empresas que ainda não possuem venda online e trabalho delivery a aderirem ao sistema, trazendo-os para o modal infoviário. Segundo dados do Compre e Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, a alta das vendas totais foi de 40% nos primeiros 15 dias de março. Um relatório produzido pela empresa em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCCom, mostra que houve um aumento significativo no consumo das categorias de saúde, 111%, supermercados 80% e beleza e perfumaria 83%, no primeiro bimestre de 2020, se comparando ao mesmo período do ano anterior. E a Gabriele falará sobre o modal nos níveis de negócio, que é algo importantíssimo para nós também, não é mesmo? Sim, nós vemos o impacto do modal nos diferentes níveis de negócios, onde é possível entregar produtos mais rapidamente, com um estoque e preço menor.
Ele permite comunicação entre o mundo todo, algo tão importante para a logística. Outro exemplo de impacto são das notas fiscais eletrônicas, que trouxeram benefícios como a redução da burocracia, que antes era um dos maiores problemas do país, pois assolava o sistema de transporte. E com isso fazia com que as mercadorias tivessem maior tempo de entrega e de custo. Trazendo impactos negativos do modal, temos a violação de informações e dados através de hackers. Com a pesquisa realizada por EY Brasil, afirma que 52% das empresas brasileiras tiveram seus dados roubados por malware. Isso obriga o modal a ter alta segurança. Então, pessoal, infelizmente o podcast vai ficando por aqui. Esses são alguns dos milhares de impactos causados pelo modal. Eu quero agradecer a participação das nossas participantes maravilhosas e a atenção de você, ouvinte. Muito obrigada a todos e até o próximo podcast Infolog. Fica ligadinho que mês que vem tem mais um. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Log Ok Tok. Hoje, iremos tratar e relatar informações sobre os impactos econômicos do modal rodoviário. Segundo a revista Valor Econômico, com a Lei 12.619 de 2012, é evidente que as operações de transporte andam sofrendo aumentos significativos e inevitáveis em seus custos. O empregador teve todos os seus custos aumentados com a exigência dessa lei, considerando que orçamentários e empregadores, como solução, terão que contratar mais motoristas e aumentar o investimento na frota de caminhão ou então investir em mão de obra terceirizada. Já tratando de impactos culturais, podemos dizer que essa lei fez com que os motoristas passassem por um processo de adaptação que custou tempo e disciplina, principalmente quando a maioria dos trabalhadores souberam que teriam perdas consideráveis de tempo e de dinheiro. Com a melhora dos processos logísticos, teria um maior e melhor aproveitamento dos veículos, contando com a redução do tempo de carga e de descarga. Pois, o veículo parado compromete a diluição dos custos fixos diretos e as despesas indiretas. Compromete também no aumento dos custos por tonelada, aumento nos prazos de entrega no cliente final e aumento da necessidade de mais veículos para concluir o mesmo volume de carga. A Constituição Federal de 1988 dispôs, no capítulo referente à ordem econômica e financeira, sua regulamentação acerca dos transportes. Nos termos do artigo 178, estabelece que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Isso porque a logística, de forma geral, possui um grande impacto na economia de um país. O tempo gasto pelos cidadãos no trânsito, por exemplo, poderia ser utilizado como maior tempo de produção. No entanto, a infraestrutura garantida aos transportes, seja ele rodoviário, aéreo, marítimo ou ferroviário, pode otimizar ou prejudicar a economia de um país. Cumpre ressaltar que não existe um modal mais adequado dentro das atividades da logística. Cada modal possui características próprias, sendo que diferentes situações exigem uma espécie diferente de modal, o qual deve ser escolhido através da análise de custo-benefício. O transporte aeroviário, por exemplo, é o mais rápido, porém mais caro dos modais, sendo muito utilizado para produtos perecíveis ou encomendas urgentes. Por outro lado, os modais marítimo e ferroviário, apesar de serem mais acessíveis, necessitam de um prazo mais extenso para a entrega. Apesar de possuir um dos custos mais elevados, perdendo apenas para o aéreo, o modal rodoviário é o principal meio de transporte de cargas utilizado no Brasil, fato este que causa grandes prejuízos aos nossos custos logísticos. Em que se pese possuir uma extensa malha rodoviária, apenas 13% de nossas rodovias são pavimentadas, o que demonstra um grande atraso do país se comparado com as potências mundiais.
Desta forma, a infraestrutura fornecida para os transportes não colabora com a economia do país. Como dito, a maior parte da logística de produtos é realizada por via rodoviária, o que já não é muito vantajoso para algumas áreas da economia, visto se tratar de um transporte lento se comparado com o aéreo, ferroviário ou marítimo. Por si só, este não seria um problema se houvessem investimentos nos demais ramos da logística de modo a possibilitar uma escolha por parte das empresas daquele modal que mais lhe atenda. Ocorre que, além da inexistência de investimento nas demais espécies de transporte, grande parte das estradas brasileiras são precárias e não possuem condições mínimas que garantem que os produtos sejam transportados em segurança e tempo hábil através da malha rodoviária. Isso significa que, apesar de possuirmos um modal majoritário no Brasil, que representa em torno de 63% da nossa produção, este, assim como os demais, não possui estrutura mínima suficiente para realizar a logística de carga brasileira. Em uma tentativa de solucionar o problema, recorreu-se às privatizações, as quais adotaram um sistema de pedágio, onerando ainda mais o serviço e elevando também o custo do frete. Apesar disso, as privatizações ainda parecem ser a melhor maneira de solucionar, ao menos, a questão do transporte rodoviário, haja vista que a grande justificativa do governo para a falta de investimentos é o déficit nos cofres públicos. Maurício Lima, em 2014, já dizia: a comparação entre as matrizes de transporte do Brasil e dos Estados Unidos mostra claramente que a grande diferença do Brasil para os outros países não está no custo propriamente dito de cada modal, mas sim na proporção dos modais de transporte de carga. Enquanto no Brasil realiza 2/3 do seu transporte de carga através das rodovias, os Estados Unidos movimenta menos de 1/3 da sua produção por caminhões. Olha só o tamanho dessa diferença. O Brasil possui atualmente uma infraestrutura de transporte de carga semelhante à que possui na década de 80, estando inclusive atrás dos demais países do BRIC. Assim, graças ao baixo investimento do governo na infraestrutura desse ramo, o custo de logística para as empresas são elevados de tal maneira que torna-se necessário que essas aumentem o custo dos seus produtos, o que em alguns casos reduz o número de compras. Podemos dizer que há uma espécie de conjunto de fatores que contribuem para a falha no sistema rodoviário de logística no Brasil. São eles: as falhas nas construções, o asfalto de má qualidade, a falta de conservação e até mesmo o excesso de peso dos caminhões. São alguns fatores que prejudicam as condições das rodovias brasileiras. As precariedades dessas rodovias acabam por aumentar os gastos das empresas na conservação dos seus veículos, com manutenção, conserto de pneu, lubrificação, peça, combustível e muito mais. Os buracos na pista, por exemplo, exigem uma redução de velocidade dos caminhões, culminando na redução de número de entregas a serem realizadas dentro de um dia e, consequentemente, aumentando o custo da viagem. Dados informam que, no ano de 2012, algumas empresas chegaram a utilizar 8,7% da sua renda líquida como logística, gastando com a logística. Isso teve um aumento de 0,2% em relação ao registrado em 2010. Aspectos fiscais e tributários devem ser considerados no planejamento logístico e têm grande impacto nos custos das operações. O preço do serviço de transporte fica sujeito, conforme o caso, à incidência de imposto sobre serviço, ISS, ou do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadoria e serviços, ICMS. Quando a prestação de serviço é dentro de um município, há a incidência de ISS com a alíquota que varia de 2% a 5%, nos termos da respectiva legislação municipal. Já, se a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas é intermunicipal e interestadual, entra em cena a cobrança de ICMS, com a alíquota de 12% a 18%. Enquanto o ISS é um imposto cumulativo, o ICMS não é cumulativo. Ou seja, se o prestador de serviço de transporte contratar um terceiro para uma recauchutagem de pneus, por exemplo, o ISS incidente nesse processo não pode ser compensado com o que incidirá nos serviços que ele vai executar. Para o ICMS, porém, muitas vezes é possível fazer essa compensação. Há ainda a cobrança do Programa de Integração Social, PIS, e Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, CONFINS. Esses tributos são cobrados de forma não cumulativa a alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente. O ICMS é um dos impostos que mais geram receita para o Brasil, tendo mostrado que o transporte modal rodoviário tem grande influência econômica,
tanto em aspectos que geram a perca de dinheiro quanto os que geram ganho. Por isso é tão importante cuidar, gerenciar e ressaltar a importância do modal rodoviário no país. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, no ano de 2012, gerou uma receita de 326 bilhões 761 milhões e 39 mil reais, apenas com a receita obtida pelo ICMS. Essa quantia que eu acabei de falar, ela representa nada mais, nada menos que 7,18% do PIB brasileiro. É muita coisa. Agora, se a gente for olhar o valor que o estado de São Paulo recebeu de ICMS no ano de 2012, é quase que 1/3 do que o Brasil inteiro recebeu. O estado de São Paulo ganhou 110 bilhões, 103 milhões, 539 mil reais em imposto devido do ICMS. É muito dinheiro que não está sendo utilizado devidamente nas rodovias. Então a gente tem que ficar de olhos abertos sempre, certo? E assim a gente termina essa segunda edição do nosso podcast, o Loki Ok Tok. Esperamos que tenha gostado e para mais informações acesse o site www.aedb.br/seguet/arquivos/artigo 14/40.222.0540.pdf. Positivo? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Carol. E esse é o Loki Ok Tok.